Olá, amigos! Satisfação imensa estarmos juntos. Dessa vez, eu recebendo um convidado todo especial. O protocolo exige, por isso eu vou ter de apresentá-lo. Mas hoje eu conversando com Gisele, sua assessora parlamentar, e a gente sorriu bastante, que é muita atribuição para um homem só. Ele que é pastor, é vereador, é instrutor de segurança, olha só. Quero até que você fale um pouco mais de sua caminhada até aqui, também sendo instrutor. Não conhecia esse teu lado, mas eu creio que ele vai ficar muito mais feliz de eu tocar na família, de modo assim bem interessante. Ele que é pai de Davi e Antonella, seus príncipes, né? E esposo de Débora, quem está a serviço hoje de todos nós em tirar as dúvidas que você, meu amigo que está aí do outro lado da telinha, tem, é o vereador Pastor Orlando Filho. Obrigado por estar aqui, meu amigo. Eu que agradeço, amor. Satisfação participar desse momento ímpar, né? Sim, Desse podcast maravilhoso, nesse estúdio aqui grandioso, como eu falei, graças a e Deus. principalmente pela proposta dele, né? De nós estarmos externando um pouquinho daquilo que Deus tem ministrado e constituído no nosso coração, no que se refere à nossa querida e posso dizer muito amada cidade de Vitória da Conquista, né? Então, para mim é um privilégio. Você é um irmão que nós já conhecemos e vemos no reino há anos, né, militando, assim como os demais que auxiliam esse canal aqui de comunicação, e tenho certeza que será um sucesso a caminhada de vocês com esse compartilhamento de várias pessoas que hão de passar por aqui. Verdade, esse é o desejo do nosso coração, alcançar as vidas que desejarem, né, nos acompanhar ao longo dessa caminhada, porque eu costumo dizer que a nossa caminhada é para o céu, é para um céu de luzes, é para lá que a gente quer ir. Sinto saudade de um lugar onde eu nunca estive. É o que sinto nos dias atuais, dias de um cenário pandêmico, de muita dificuldade, Verdade. mas que a gente consegue exercer o nosso cristianismo de modo prático. As palavras ficam realmente de lado quando a gente vê a manifestação de tanta generosidade, de tanto serviço ao outro, né? E aí a gente, mesmo listando aqui algumas perguntas, a gente vai, claro, passear por alguns assuntos, mas eu gostaria de conhecer um pouco mais da tua pessoa e permite também que o nosso amigo internauta saiba um pouco mais da pessoa de Orlando, como é Orlando na sua intimidade. É uma pergunta nem tão difícil de responder, né? Mas certamente é uma curiosidade. Orlando é uma pessoa muito reservado, muito simples, enfim, de família. Sou nascido em Conquista, meus pais daqui, criado, constituído aqui, cristão desde os 5 anos de idade, né? Estou com 43 e desde sempre que eu me entendo por servo, que arde no meu coração o chamado de falar do amor do Senhor, né? Sim. Ali aos 15 anos de idade a gente começou a desenvolver projetos evangelísticos, naquela época na igreja Getsemane, aqui em Vitória da Conquista, e desde então a gente não parou mais no que entendemos ser uma comissão ou um comissionado de Deus para essa anunciação, né? Então, Sim. sou feliz, casado, 18 anos, como você falou, né? 2 filhos maravilhosos, uma esposa maravilhosa, e tenho procurado, ao longo principalmente desses últimos 25 anos, sempre desenvolver ações que possam trazer não somente uma alegria, Sim. não somente um momento de alegria, mas principalmente uma dignidade e uma esperança ao nosso povo conquistense, e é o que garante a palavra, que nós temos alguém que podemos depositar essa confiança e ter essa esperança, que é o nosso Senhor Jesus. Tudo que eu faço é pensando nele, por ele e com os princípios dele, onde nós estamos inseridos, né?
Porque dele para ele são todas as coisas. Todas né? as coisas. Que a palavra de Deus nos diz. Isso. O papo de hoje, gente, é cristianismo versus política. Mas será que pode ser cristianismo e política? Será que através da política é possível ser cristão? Você tem aí, Orlando, dois ofícios muito difíceis e carrega com ele um certo estigma depreciativo. O pastor que, o político que, as reticências ficam realmente aí a cargo de você, internauta, completar. Dentro desse cenário pandêmico a gente traz, principalmente aqui para a nossa realidade de Vitória da Conquista, sobretudo nesse momento de fim do ano, posso dizer, ainda de 2021, início de 2022 com as fortes chuvas. Quanta gente foi abençoada por vocês, eu digo, já parabenizando também o brilhante serviço prestado também pelos demais colegas teus na Câmara de Vereadores aqui de nossa cidade. Como é que tem sido experimentar cristianismo através das chagas do outro que está sendo abençoado por você, Orlando? Bom, só antecipando um pouquinho aí o que você falou anteriormente sobre cristianismo e política e talvez um certo conceito errôneo que as pessoas carregam nesse sentido, tem tudo a ver cristianismo e política, né? Entendendo o conceito real dessas missões. Jesus foi o maior político que pisou na face da terra, entendendo ser uma arte de influenciar e de mudar a vida das pessoas. Então, aquele que entende que a política é um meio de transformação de uma sociedade, com os seus princípios cristãos, certamente fará coisas maravilhosas. A politicagem é o que tem depreciado a boa política. A politicagem é quando você utiliza daquilo que é para você mudar uma família, relacionamentos, uma cidade, um estado ou uma nação através da política, você usar para o benefício próprio. Aí eu estou fazendo a politicagem. E é esta politicagem que tem desgastado talvez os cristãos que se envolvam ou têm se envolvido na política. Porque inclusive eu sou totalmente a favor da igreja se posicionar e está incentivando a sua juventude a estar participando dos debates políticos. De formativa. De formativa, né? E de estarmos provocando a mudança com a ideologia que nós acreditamos, com a ideologia que nós sabemos que é a ideologia suficiente, assim como a palavra de Deus, para mudar a realidade de um estado, de uma cidade, de uma nação. E no que se refere a essa experiência que você falou por último, de enquanto o cristianismo está convivendo com as chagas do próximo, né, através da política, eu acredito que todo cristão que é convertido em Cristo Jesus e professa essa fé, desenvolve através desse ato de conversão, porque quando nós nos convertemos, diz a palavra de Deus que nós viramos as costas para o pecado e começamos a ficar de frente para a luz ou para Jesus Cristo. Esse é o ato de conversão. E quando você está de frente para Jesus, automaticamente, nesse processo do Espírito Santo realmente estar nos mudando, nós temos que estar desenvolvendo essa empatia, esse amor, esse desejo de ver o próximo em uma qualidade de vida melhor. Então, é um processo que faz parte realmente do ato de conversão e que todo cristão deve desenvolver, independente do setor em que ele esteja inserido, seja na política, seja na educação, na saúde, na segurança pública, enfim, como autônomo, aonde nós estivermos, esse sentimento que às vezes dói, traz lágrimas, porque a dor do próximo deve nos constranger, deve fazer parte da vida cristã. Entendo. Então, política, sim, como organização social. Sim, é isso? com Desde certeza. a menor célula que o indivíduo participa, né, como sendo a família, ele já é político. Já é um né? político. O resto é malandragem. Né? Malandragem. A gente pode dizer. Aí tem, amor, algo que a gente não pode desassociar, porque no país que nós vivemos, uma república federativa, exige-se que tenhamos partidos para você ser inserido numa política como agente público. Então os partidos têm as suas ideologias. A ideologia partidária é que muitas das vezes
transcende o princípio cristão. Então, quando o cristão coloca a ideologia partidária acima dos seus princípios, realmente há uma perca e há um desgaste e há um fim que não é aquele que o Senhor quer que nós tenhamos. Quem está na ponta da lança, como sendo o cidadão, ele acaba sendo prejudicado por isso? Sim, com certeza. Porque muitas ideologias pensam no sistema de sobrevivência da sua sigla partidária e não no bem comum. Por mais que tenha no seu regimento, tenha nas suas regras ali, né, questões sociais, mas a gente sabe que existe um sistema. Todo lugar tem um sistema. Nas corporações militares tem um sistema. Na própria igreja do Senhor tem um sistema. Nas convenções de igreja existe um sistema de poder de hierárquico que muitas das vezes dentro da própria igreja do Senhor tem atrapalhado o seu próprio corpo de crescer por conta de um sistema que não é o sistema dos céus, é um sistema humano. Então a política também não fica de fora desse sistema de poder, né, realmente de busca por espaço e conquista que às vezes sobrepõe esse bem comum e esse favor que nós devemos estar expressando ao próximo. Verdade. Jesus, ele deixou a igreja cristã, né? Uhum. E aí, como todo sistema, né, governado por homens, existe ali o interesse pessoal, né? Uhum. Eu levo um pouco para que aquela frase que o Papa Francisco disse, né? A política é a forma mais cristã de se ajudar o próximo. Uhum. Olha como ele transcendeu, né? Você concorda com isso, Orlando? Veja só, Amon, o Papa Francisco, ele é um franciscano, é tido dentro da Igreja Católica, né, como alguém que gosta de desenvolver ações aos menos favorecidos, né? Mas quando ele diz que é o melhor meio de expressar a fé cristã, eu não concordo no seguinte aspecto. Eu quero que você me compreenda, certamente nossos amigos e amigas que estão nos acompanhando vão compreender também. A palavra de Deus nos fala que nós devemos amar a Deus acima de todas as coisas, né? E o ato de eu exercer a fé cristã não deve depender apenas de um segmento profissional ou que eu esteja inserido com uma política para que eu possa transformar a vida do próximo. Claro que a vida política, o agente político é um agente que está para servir, é um servidor público, assim como aqueles que trabalham no Estado, no município, no governo federal, são servidores, né? Mas todos os segmentos que nós estivermos inseridos, nós temos por dever de expressarmos a fé cristã, né? Seja um segmento, como eu falei anteriormente, que estávamos conversando em off, né? Da segurança, da saúde, da educação, um autônomo, eu pegando o transporte público, no trânsito, dirigindo, eu preciso expressar a fé cristã. E quando eu deixar de ser político, então eu não vou ter mais aquela ferramenta poderosa para mim expressar a fé cristã? Será que quando eu estiver em um outro segmento ou aposentado, eu vou me aposentar também de expressar essa fé? Verdade. Se até primariamente comendo e bebendo devemos fazer tudo isso para a glória de Deus, não é? Então, dentro da família, né, em ambientes talvez que não sejam tão convenientes, mas que por curso de alguma profissão nós estejamos inseridos, temos que expressar a fé cristã ali e ajudar o próximo em todos os sentidos, né? Eu fui candidato, né, a vereador e como pastor eu não utilizei o título pastor para colocar no meu slogan, na minha marca de candidatura, né? Entendendo que uma das formas de eu ter acesso à comunidade como um todo é justamente eu não intitulando e não rotulando a minha pessoa a um segmento. Sou cristão, sou pastor, sou professor, tenho outras atribuições profissionais também, mas o meu nome é Orlando, né? Na minha identidade está Orlando. Então, tem pessoas que eu alcanço hoje enquanto político, enquanto vereador, que certamente, se eu segmentasse o meu rótulo,
de político, eu não alcançaria. Até por um tabu, um receio, talvez uma certa, não vou dizer discriminação, mas uma certa aversão à religião que muitos têm, né? Então hoje eu converso e convivo e ajudo pessoas que se dizem ateus, pessoas de outras religiões, pessoas que não dizem ter religiões. Estou falando só do segmento religioso, né? Fora dos segmentos profissionais, que eu sei que tem sido alcançado por esse entendimento. Sem né? segregar, você quer contaminar todos com o cristianismo, Sim. assim como o novo coronavírus nos Pronto. contaminou a todos. É uma comparação um pouco forte, né? Forte. Mas o entendimento é O esse. efeito é devastador, um para o bem, o outro para o mal, né? Inclusive dentro da casa da Câmara, hoje eu posso testemunhar disso. Eu tenho amigos, colegas vereadores, né? Que não são do segmento evangélico, são as pessoas mais próximas a mim, e eles são os que mais frequentemente visitam o meu gabinete para pedirem oração. Ô pastor, por favor, ore por mim antes dessa sessão, porque eu não estou sentindo bem, estou com o coração pesado, né? Enfim, tem sido alcançados, né? Muitas vezes a falta realmente de uma educação de base no sentido de ter sido orientado no passado, né? A ser cristão de fato, ele busca meios para se aproximar de Cristo. Né? Verdade. Viajamos juntos, já fomos em outras cidades, na capital do Brasil juntos, buscando recursos, né? E isso tem promovido entre nós uma comunhão. E essa comunhão tem feito eles entenderem o cristianismo que nós pregamos, né? Cristo não separava. Não. O tempo todo unia pessoas. Jamais. E eu tenho entendido que é uma forma grande que o Senhor tem nos oportunizado de evangelizarmos ali dentro dessa casa legislativa, que é um poder sobre Vitória da Conquista, né? Falávamos antes, em off, a respeito de sua caminhada também, movimentando tantos jovens, né? Hoje a gente tem, como o Lulu Santos disse, que a internet é a praça de alimentação do universo, mas Neil Barreto também classifica ela mesma como sendo a nossa praça de guerra, onde a gente se degladeia o tempo todo. Ele continuou dizendo, Neil Barreto, para você que porventura não saiba, é pastor evangélico, e ele disse que os sabichões, quando o assunto é política, né, eles não arrumam sequer a sua própria cama. Falta engajamento hoje juvenil, falta engajamento da nossa juventude, sobretudo a juventude cristã em nossa cidade, Orlando. Eu acredito que sim. Falta engajamento, inclusive essa é uma preocupação nossa. Tenho alguns projetos já para esses próximos 6 meses em Vitória da Conquista. Hoje eu não vou compartilhar porque nós estamos formatando mais coisa grande. Nossa. Em primeira mão posso falar para você depois, né? Para a juventude conquistense no que tange a questão da política, né? Nós observamos o que, Amon? Ao longo dos anos, principalmente as 2 últimas décadas, nós tivemos governos sobre a nação brasileira em que colocou a nossa nação aparelhada com ideologias partidárias e principalmente a educação. As faculdades, as universidades, né, públicas foram aparelhadas com ideologias. E essas ideologias dessas 2 últimas décadas estão sendo refletidas agora. Jovens que eram adolescentes, que ingressaram na faculdade, formaram, absorveram. Isso é algo, não vou dizer normal, mas é natural de quem leciona, sou professor, e às vezes de uma forma subliminar você acaba colocando sobre os seus alunos parte da sua ideologia junto com o conteúdo. Só que ideologias... Então não existe forma de educar sem doutrinar. Eu acho que seria interessante, né? Seria interessante, mas é difícil. Todo mundo quer compartilhar um pouquinho da sua vivência, né? Um pouquinho do que você acredita. E isso tem sido refletido hoje, na juventude de hoje cristã, em que muitos não têm tido uma base bíblica para confrontar aquilo que vai de encontro aos nossos princípios, que foi fomentado ao longo dessas 2 décadas que eu faço essa leitura, principalmente na educação brasileira. Então eu acredito que é tempo da igreja despertar, da igreja promover esse engajamento da juventude em discussões políticas,
ter momentos políticos dentro da igreja, sim. Sim. Né? E quando eu digo político, gente, volto a dizer, não é político partidário. Por exemplo, eu sou filiado a um partido. Muita gente nem sabe que partido é. Nunca falei o nome do meu partido em um discurso meu na Câmara de Vereadores. Eu nunca falei o nome do meu partido em um discurso meu na Câmara de Vereadores, porque eu entendo que a bandeira do partido não deve estar acima da bandeira de Cristo que eu carrego. Sem querer me aprofundar nesse viés partidário, seria interessante, Orlando, na sua opinião, termos candidaturas avulsas? Avulsas, Sem partido? não pode. Na República Federativa do Brasil, Eu sei que existe essa organização, claro. você precisa estar filiado a um partido. Né? Então não tem como se candidatar se você não estiver num partido. Então o que a gente pode fazer? É buscar partidos que mais se incline para os princípios que nós cremos, porque 100% não tem nenhum. Isso aí eu afirmo categoricamente. Não existe um partido que fala, não, esse aqui é 100% bíblico. Até aqueles que se dizem cristãos, que tem a nomenclatura cristão no partido, né? Não existe. Mas é procurar o mais próximo, se filiar, né? Orar ao Senhor, claro, e estar cumprindo a missão ali naquela sigla partidária, né? Mas colocando sempre os princípios acima, porque se for levantar a bandeira do partido, a gente não faz o que o Senhor quer que nós façamos. Né? Então o Brasil seria o lugar perfeito para ser cristão? A gente entende que devemos ser luz e sal, né? A gente tem um país cristão, mas que é cheio de mazelas sociais. E um país que é tido como cristão de fato. E tem um índice tão grande de corrupção, né? Corrupção essa que realmente prejudica a todos, por exemplo, na saúde, aquele político que infelizmente usa de benefício próprio o seu cargo e faz como alguns deputados daquela bancada, né? A bancada evangélica, salvo engano, em que ficou ali intitulado e a máfia das ambulâncias funcionando daquela forma e quanta gente morrendo nos hospitais. A gente viu, por exemplo, nesse cenário pandêmico, o estado do Amazonas sofreu por falta de oxigênio. Sim. Meu Deus, a logística não chegou. O que foi que aconteceu? Por que isso? Verdade. Perfeição é uma palavra que nem nós cristãos podemos admitir na nossa vida, até porque a palavra de Deus diz que nós estamos em busca da estatura do varão perfeito. Aqui na Terra não vamos ter perfeição em nossas vidas e em nenhuma organização. Então o Brasil talvez não é o perfeito, mas é um país importante, ideal e, por que não dizer, com grandes promessas para esse tipo de propagação do Evangelho. Por quê, amor? Nós temos um país em que temos a liberdade. Sim. Isso é um ponto muito importante de nós destacarmos. Né? Nós temos uma Constituição que o artigo 5º dela, o inciso 6º, salvo engano, nos garante o direito da liberdade religiosa, né? Inclusive implicitando algumas criminalidades para aqueles que forem contra, como aconteceu agora há pouco, e podemos citar aqui, agora há pouco eu digo, alguns dias atrás, de um vereador da cidade de Curitiba que adentrou a uma missa, numa igreja católica, durante a missa, com faixas partidárias e gritos gritos partidários também, né, de reivindicações, impedindo a continuidade daquela celebração religiosa. Ele está sendo criminalizado por intolerância religiosa e também pela questão de estar invadindo, né, a liberdade religiosa daquela comunidade católica. Então nós temos um país livre. Eu tenho um primo que ele é missionário. Ele esteve 10 anos no Nepal, hoje está lá na Malásia. E saiu do Nepal justamente porque já começou a haver uma sequência de ameaças de morte sobre ele. Sim. Então são países que não há essa liberdade. No Brasil nós temos a liberdade, mas precisamos entender que essa liberdade deve ser aprisionada à vontade de Deus, né? Aos princípios dele. Então precisamos sermos presos ou entendermos a prisão que nós devemos estar para termos a verdadeira liberdade, né? Então, em Cristo, verdadeiramente, nós seremos livres. Sério? Mas quem não está em Cristo
pode estar livre em uma sociedade, mas preso em ideologias, presos em coisas do passado, presos em ações que não os farão crescer. O Brasil é um país lindo e eu acredito na prosperidade dele e em um favor de Deus especial sobre o Brasil. E que não seja um projeto sempre para o futuro. Uhum. O que hoje, por exemplo, vocês ainda na Câmara de Vereadores têm desempenhado para continuar esse exercício de um cristianismo tão prático, abençoando essas vítimas que foram fortemente afetadas pelos danos aí causados pelas chuvas do ano passado, né? Fim do ano passado, 2021 e 2022. Tem muita gente na zona rural que ainda está passando por muita dificuldade. Como é que tem sido esses últimos dias, Orlando? Principalmente depois de suas férias, você voltou com todo o gás. 10 dias apenas, né? 10 dias. Foram 10 dias apenas? 10 dias, é. Ó, tem gente que tá falando que foi 30. Pois é. Como diz o outro, é o sussurro do inimigo. Mas, Amon, queridos, realmente a nossa cidade foi muito afligida. Vitória da Conquista é uma cidade que possui uma extensão de estradas vicinais aproximando-se de 3.600 quilômetros de estradas na zona rural. São mais de 308 povoados, 11 distritos. Então, a nossa extensão rural chega a ser 20 vezes maior do que o perímetro urbano. É uma cidade grande no que se refere à questão da zona rural. E essas estradas foi onde nós tivemos o maior índice de estrago em decorrências das chuvas, né? As estradas de acesso a povoados. Nós temos até hoje povoados ainda que estão ilhados, que só se chega neles com carros realmente preparados para aquilo, né? Inclusive tem um clube do Jeep que tem ajudado muito a prefeitura aqui, Isso, né? muito bom. Porque os carros normais, nem picapes normais, não conseguem chegar em povoados. Tivemos um grande número de desabrigados, aproximando-se em 350 pessoas que ficaram desabrigados e desalojados, mais de 20 mil pessoas em Vitória da Conquista, né? Aliás, 20 mil não, me perdoe, 2.000 pessoas desalojadas que precisaram sair das suas casas. Então, o desalojamento se dá por isso e o desabrigamento é que perderam as suas casas realmente. Mas eles foram acomodados em escolas do município, muitos já voltaram para seus lares ou locais que receberão um aluguel social até que seja construída a sua casa novamente. Já existe projeto de construção de casas? É um projeto do Estado, do governo do Estado, né? A Prefeitura Municipal ainda não desenvolveu nesse sentido, mas está bem atenta a essas famílias. Não tem nenhuma família passando necessidade assim, de fome, né? Enfim, de mantimento, mas é algo para ser reconstruído principalmente na alma das pessoas, né? Porque, como diziam os antigos, vão-se os anéis, ficam os dedos, né? Então, amém, não é o que nós queríamos, né? Mas se o Senhor permitiu, vamos reconstruir a alma dessas pessoas, a dignidade, né? Os sonhos, que eu acho que é mais importante do que a questão material. Mas nós, vereadores, o meu mandato esteve muito atento e em loco. Ficamos 25 dias de forma até diuturna, às vezes, visitando, levando mantimentos, levando agasalhos. Né? Pronta a resposta. Né? Sim. Inclusive, posso falar aqui de forma aberta, eu tenho direito, como vereador, por ano, a uma emenda impositiva, em que esse valor eu posso destinar para qualquer área da cidade ou dividir, como assim eu fiz em dezembro do ano passado. Dividimos para o esporte, para a educação, esporte para ajudar escolas de futebol como a que você desenvolve também, para a educação reformando algumas escolas municipais, para a saúde aparelhando postos de saúde, para a pavimentação asfáltica, para ajuda e desenvolvimento de projetos para a juventude cristã da cidade, nós destinamos parte também. E, em decorrência dessa chuva, nós resolvemos, em comum acordo com outros vereadores, deixar para a Prefeitura Municipal toda essa emenda, no meu caso, R$554 mil, para que a Prefeita pudesse utilizar em auxílio aos afetados pelas chuvas. Então, o meu mandato, o nosso mandato, deixou esse valor disponível, que era direito nosso, que é uma emenda positiva do ano de 2022,
para a prefeita municipal estar utilizando aos afetados pelas chuvas. Que bênção, né? Você reverbera Cristo em seu comportamento, em suas atitudes, Orlando. A gente tem visto isso. Amém. Né? Seu canal de comunicação, a gente tem realmente acompanhado o seu trabalho. Mas a gente conversa com pessoas de vários segmentos, como você bem disse, né? E aí tem sempre aquelas perguntas um pouco mais cabulosas e Sim. eu vou deixar para você resolver, responder da sua forma, né? E por que Deus, amando tanto o ser humano a ponto de entregar o seu único filho, nos deixa passar tanto sufoco aqui na Terra? Por que não vivermos a paz real desde então? Existe uma prerrogativa na criação humana que é o livre-arbítrio, né? E nós, a partir do momento que nós entendemos esse livre-arbítrio, amor, nós entendemos também que fomos concebidos pelo pecado, né? Que houve lá no início da criação, nós somos concebidos em pecado. Então existe uma trajetória no curso humano de decisões que levam às suas consequências, e assim nós podemos converter esse entendimento à própria palavra do Senhor, que nos fala que existe uma colheita para toda semente, né? Tudo aquilo que você semear, você colherá. Então, assim, o entendimento e a vontade de Deus, com certeza, é que tenhamos paz, é que vivamos em paz. Ele diz lá em João, no capítulo 14, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá, não se turbe nem atemorize o vosso coração. Ele tem uma paz, né? E ele deixou essa paz para nós. Mas as decisões de cada um de nós que temos o livre-arbítrio implica diretamente. Que vai fazer nós alcançarmos essa paz ou não. Tem hora que muitos não querem a paz. Não quero essa paz, não. Deixa eu curtir a minha paz aqui, que a minha paz está beleza, está legal, está na moda, é o que está satisfazendo a minha carne. Essa aqui vai me limitar de muita coisa que eu estou gostando agora. Então, a vontade de Deus é que tenhamos a paz, porque Ele deixou a paz. Ele ainda diz, não se turbe o vosso coração, não fique atemorizado. Só que as pessoas, infelizmente, mesmo lendo, mesmo frequentando, mesmo sendo ministrado, ainda tem endurecido seu coração e permitido que o livre-arbítrio fale mais do que a vontade de Deus em suas vidas. O Senhor tem um plano para todos nós, eu não tenho dúvida disso. E mais do que um plano, Ele tem um chamado. Ele tem um chamado para todos nós, amor. Isso que você está desenvolvendo aqui, junto com os parceiros, amigos que têm apoiado esse podcast, é um chamado de Deus. Cremos assim. É um chamado que está sendo cumprido, né? Então, a partir do momento que nós entendemos esse plano de Deus, o chamado dele começa a ser desenvolvido. É como uma identidade que estava perdida e que você achou aquela identidade ali. Você começa a utilizar ela. Porque antes você não poderia abrir uma conta, você não poderia tirar um documento, porque estava perdida a sua identidade. Você achou a sua identidade. Quando você acha, você começa a avançar, a entrar em lugares que você não entraria sem aquela identidade sua. A portar documentos, passaportes para outras nações que sem a identidade você não poderia portar. Então a identidade de Cristo é uma busca que todo cristão precisa ter como convicção. Eu sei quem eu sou. Conhecermos o nosso passado para entendermos o que acontece nos dias de hoje. Sim, né? Sim. Ter convicção de quem somos. Verdade. E quem nós somos não perpassa pelo que a sociedade pensa, mas pelo que a palavra de Deus diz sobre nós. Muitas das vezes tem pessoas que deixam de cumprir o seu chamado, de avançar no propósito de Deus, porque está mais preocupado com aquilo que está em sua volta, com vozes que permeiam o seu coração, do que aquela palavra que não volta vazia, as boas notícias, o Evangelho do Senhor, que é a verdade sobre a vida de cada um de nós. Seria essa pessoa um terreno não fértil? Talvez um terreno, não vou dizer não fértil, porque a palavra de Deus ela sempre acha morada, mas um terreno que não foi adubado, né? Não foi adubado ainda, ele pode ser fértil sim, mas precisa de um adubo, precisa de uma pessoa para abraçar, para amar, para caminhar junto, para despertar, para ativar essa identidade na vida dela.
E essa pessoa pode ser eu, pode ser você que nos acompanha, né? Por Todos isso nós. a caminhada no contexto da contaminação aí. Sim, e proliferar, né? Proliferar. Você sabia que 90% dos alimentos que nós consumimos, 90% dos alimentos que nós consumimos, eles dependem inteiramente da polinização que as abelhas fazem? Aqueles animais pequenininhos que ficam pegando algo em uma planta, leva para outra, elas fazem a polinização no mundo que sem a presença deles nós não teríamos esses alimentos em nossas mesas. Nossa. Então, dessa mesma forma, a gente precisa proliferar o Evangelho para que todos venham ter o pão da vida em suas mesas. Muitas pessoas não têm o pão da vida ainda porque não tem pessoas indo para a seara. Não tem cristãos se despertando para a seara. Quando eu era adolescente, lá na década de 90, né, início da década de 90, eu lembro que tinha muitas campanhas missionárias nas igrejas, despertamentos para missões, né? Aqueles clamores para irmos à frente da igreja, para cumprirmos uma ação missionária. Sim. Mas eu entendo que não precisamos mais esperar ter uma conferência, um clamor, enfim, um grande chamamento. Já existe tanto conhecimento, Não né? é? Esse Tão despertamento é hoje. acessível, à palma da nossa mão. É hoje, esse despertamento é hoje. Você É hoje. converteu, você aceitou o seu Jesus, entendeu sua identidade. Vamos à luta, Vamos para a missão. ao trabalho. E essa missão nem sempre está na África. A África é um país lindo e precisa do Evangelho. Nem sempre está na Europa, nem sempre está na América do Norte. Pode estar nos bairros aqui da nossa cidade. Que benefício maravilhoso é termos acesso a esse importante conteúdo veiculado com aparelhos de informática, né? Sim. A África pode ser tanto o nosso vizinho como o indivíduo que está lá com o celular agora na África nos assistindo. Verdade. Por que não? Né? Verdade. Então a gente consegue alcançar a todos através dessa ferramenta que pode também ser uma ferramenta de transformação, né? Pode. Tendo através delas uma mensagem de vida, né? Uma mensagem de cruz. É verdade. Verdade. Queremos assim. Com certeza, meu amigo. Gente, eu vou deixar o Orlando fazer mais uso da fala e, claro, suas considerações finais. Já está acabando? Meu Infelizmente. Deus. Agora que eu esquentei aqui. A gente fica feliz por tê-lo aqui, Orlando. Oh, meu prazer. Né? Motivo de grande alegria e satisfação para todos nós. A gente está caminhando, se arvorando num conteúdo que a gente ainda não conhece direito, estamos tateando, né? Mas sabendo que o nosso alvo é Cristo. Sim. E faremos uso do nosso talento para servir a Ele por meio das pessoas, né? A gente não pode servir a Cristo se não servir as pessoas, né? Verdade. E é assim que nós vamos caminhar. A palavra de ordem é caminhada cristã, é serviço, é palavra, é evangelho, é cumplicidade naquela que é a mensagem para que obtenhamos o prêmio da soberana vocação. É verdade. Né? A nossa vida é Faz que parte da começa caminhada, aqui, né? faz parte da caminhada. Agradeço a você, os amigos também que estão aqui, Vinícius, assessor, Samuel também que está na tecnologia aqui de informação, sem ele nada acontece. E que Deus nos abençoe, Orlando. Deus nos abençoe. Passo a palavra para você. A partir de então, suas considerações finais. Amém. Amor, agradeço você, agradeço todo esse podcast aí que certamente trará muitos novos conhecimentos e compartilhamentos para nossa comunidade, né? E dizer que estarei sempre à disposição. Para mim foi um privilégio. O nosso mandato está à disposição, a minha vida, né? Da cidade de Vitória da Conquista. Costumo dizer que Vitória da Conquista é a cidade mais próspera do Brasil. É um lema que eu tenho utilizado, não de uma forma metafórica ou utópica, mas eu creio que a nossa cidade é a cidade mais próspera do Brasil. Nós temos promessas sobre ela. E eu me coloquei à disposição, depois de fugir de mais de 10 anos dessa missão de ser vereador, de convites, de candidaturas, né? Me coloquei à disposição com uma convicção que veio no meu coração no ano de 2020, durante a campanha eleitoral. Sim. De que Deus tem um propósito sobre nossa cidade. E eu quero fazer parte desse propósito.
a palavra de Deus, quero deixar para todos vocês. Josué 1,9 diz: seja forte e corajoso. Não fui eu que ordenei a você? Não se apavore nem desanime, pois o Senhor seu Deus estará com você por onde quer que você andar. Então não tenho dúvida que o Senhor Jesus tem um plano sobre nossa cidade e eu estarei sempre à disposição para ser um instrumento, ser um servo e estar ajudando o nosso povo a entender esse Jesus que nos amou, que nos ama e que nos amará eternamente. Nos amou primeiro, por isso Nos amou estamos primeiro, aqui, né? é verdade. Coisa linda isso. Obrigado a você, internauta, nosso amigo que participou o tempo todo, né? Nos assistindo até aqui. Que Deus te abençoe também aí do outro lado da telinha. E se você ainda não é inscrito em nosso canal, por gentileza, dá uma passadinha lá, inscreva-se. Também dá um clique lá no sininho de notificações para que você fique por dentro de tudo que acontece do lado de cá da telinha. Forte abraço, tchau!